Na minha opinião, a egg mais sexy da Rossi. Senhoras e senhores, a nova Neptune Marsoc. E na caixa, junto com o equipamento, nós temos aí um patch da Rossi, um manual de instruções, a nova Marsoc, e além disso, ela não vem com um, mas sim com 2 midcaps do modelo Stanai. Peso do equipamento com um midcap, 2,338 kg. Como que tu faz para identificar a nova Marsoc atualizada, diferenciando ela do modelo antigo? Uma diferença sutil, tá? No Flash Rider, na Marsoc antiga, nota que ele é um pouco mais comprido, enquanto na nova Marsoc é um modelo muito parecido, porém ele é mais curto. Uma diferença quase imperceptível, a tecla de gatilho. Aqui, ó, o gatilho da Marsoc antiga, nota que ele é vazado nessa parte central. Enquanto na nova Marsoc atualizada, a tecla de gatilho é inteiriça, ela é maciça. Isso por conta dos 2 parafusos de ajuste de curso que essa nova tecla de gatilho possui. E a diferença externa mais notável, né, é que na antiga Marsoc ela vai vir com esse modelo de coronha aqui, ó, que é uma coronha crane, onde na parte traseira dela ela é mais larga, e a nova Marsoc atualizada vem com o modelo de coronha CTR. Não menos importante, tu vai notar que aqui na antiga Marsoc, né, na parte frontal interna entre o cano externo e o handguard, ela não possui um estabilizador para o cano externo. Então olha só a folga perceptível que nós temos aqui, né, tchê? Já a nova Marsoc atualizada, ela também não vem com um estabilizador para o cano externo. Michele, pega o WhatsApp e vão mandar uma mensagem pro Teto. Cronagem dos equipamentos, eu vou utilizar aqui BBS 0.20 e bateria LiPo 11.1 em ambas as AEGs. Disparos no semiautomático. Média de 385, 387 FPS. Vamos conferir também aqui a nova Marsoc atualizada. Também na média de 385, 387 FPS. Vamos tirar um ROF aqui, né? 382 FPS e o ROF em 15,5 repetições por segundo. E antes de nós conferirmos se existe alguma modificação na parte interna desses equipamentos, nós vamos aí fazer um jogo teste com elas puras, do jeito que saíram lá da Rossi. Vamos lá! Gurizada, hoje nós estamos aqui na cidade de Gravataí, no campo Zanzibar, e nós vamos testar aí as 2 Neptunes Marsoc, né? A versão atualizada e a versão antiga. E eu tô aqui com o meu grande amigo de longa data, o PJ. Exatamente. Então, né, o PJ ele foi escolhido a dedo, porque além de ser um jogador muito experiente, quanto tempo já no Airsoft aí, PJ? Ah, mais de 10 anos, uns 13 já. Mais de 10 anos, né? Tu entende sobre o funcionamento interno dos equipamentos ou tu entende de jogar, PJ? Eu entendo de jogar, o meu negócio é jogar. Por favor, então o que tu vai fazer, PJ, é testar esse modelo aqui no primeiro game, depois, né, a gente vai trocar, e aí no final do jogo tu vai vir e tu vai dar a tua opinião para ver se tu sentiu alguma diferença entre os 2 equipamentos. Certo. Pode ser? Claro. Então, PJ, bota pra moer nessa arma. Bom, comigo o negócio é... não dou bola pra arma não, vai pro chão. Exatamente, vamos embora. Aqui a gente tem 2 pontos, tá? A gente tem uma bandeira dentro dessa casa que tem que defender. Defender a bandeira na e casa? tem uma bandeira na saquareira que a gente tem que defender também. Talvez ele tenha recuado.
Rafa, tu tem alguma sugestão pra gente fazer? A gente ainda tá aqui na casa do tem que segurar a arma assim, porque o grip tá, ó, pegando fogo de tanto tiro. Agora eu vou passar pra metade final pro jogo. Agora! O PJ vai usar essa daqui e eu vou usar essa outra. Bora, PJ. Agora! Vai! Vai! Avança! Pra mais. Olha lá, ó. Viu lá, né? Lá mesmo. Aham. Já se você chamar, tu vira pra cá, tá? Oi? Se você chamar, tu vira pra cá. Ali, ó. Dois atrás da árvore, ó. Dois atrás da árvore aqui, ó. Bem onde eu tô apontando. Fim de jogo então, gurizada. E aí, PJ, agora tu tava jogando com essa Neptune Marsoc que tem essa coronha aqui, a coronha CTR. O que tu achou de jogar com esse equipamento? O equipamento é bom. Eu não gostei muito do agrupamento desta aqui. Desta aqui eu não gostei muito do agrupamento. E a resposta do gatilho pareceu mais lento que da outra. Mais lento do que essa aqui? Mais lento que essa aí. Olha só, né? Ele tá mais lento. Tá, enfim, ou seja, tu começou jogando com esse equipamento, né? Jogando com essa. Beleza, eu vou dizer pra ti que eu dela... concordo contigo. Eu senti que aqui, né, na cadência, na resposta do dedo, parecia que ela não acompanhava. Não acompanha já o dedo. essa daqui acompanha. Tava acompanhando. Eu achei o curso do gatilho longo. Dessa. O curso é longo, mas a resposta é muito mais rápida que esse. Entendi. Então eu conseguia ter um disparo muito melhor com ela do que com essa. Entendi. E o agrupamento dela eu também achei esse agrupamento melhor. Melhor. Tá melhor, esse agrupamento tá melhor. O que eu achei pra mim, como eu vim pra derreter as armas e testar mesmo de verdade, eu achei muito, esquenta muito o motor dela. Não sei se foi pela quantidade de disparo que eu dei. Com certeza, né, PJ? Porque quando tu me entregou ela, a bateria acabou, eu tive que vir pra pegar outra bateria, né? E quando tu me entregou essa aqui, eu fiquei com ela... Um tempão. Não, 20 minutos e tive que trocar a bateria também. Muito obrigado por falar que eu não jogo bosta nenhuma, né? É mais ou menos isso. Mas muito boas as duas. Legal é que nesse dia eu comentei com o PJ, ó, PJ, joga com uma, depois tu joga com a outra, e aí no final do jogo tu vem e me dá a tua opinião, tá? Aí ele pegou uma egg assim, ele me olhou, ele... Ô, Bagé, então eu posso te dar minha opinião sincera, então, sobre esses equipamentos. Eu não, PJ. Eu jogo contigo desde 2013, e aí agora, né, eu vou me prestar uma situação ridícula onde eu vou puxar R$50 do meu bolso pra comprar a tua opinião. E aí lá no final do vídeo, né, independente do problema que tu tiver, tu vai dizer que essas armas são maravilhosas, que elas não têm problema nenhum. Que coisa séria, né, tchê? Gurizada, isso é muito legal, né, porque essa perspectiva que o PJ trouxe, né, eu acredito que é a perspectiva que a maior parte dos jogadores vai ter quando compram um equipamento. Que tu vai comprar um equipamento, tu vai tirar ele da caixa e tu vai pro jogo, né? E tu vai ter aquela observação do uso do equipamento em si. Então, aqui também tem um detalhe muito importante, tá? Eu acabei de confirmar via WhatsApp com o PJ ali, mandei uma mensagem para ele, né? Algo muito relevante. Lembra que no final do vídeo ele disse que a nova Marsoc, quando eu passei ela para ele disse que o agrupamento dela não estava tão bom. Só que eu não comentei com ele que nesse mesmo jogo, né, eu já estava fazendo um outro teste, eu estava utilizando nela BBS.30. E eu não avisei isso para ele. Só que o PJ confirmou para mim que ele estava usando BBS.25, né? Então tu imagina, não tinha como ele ter um agrupamento bom, né? A ponto .25 dele devia estar subindo pra cacete, né? E isso é muito legal porque vai gerar, até já combinei com ele, né, de numa próxima oportunidade a gente fazer um outro conteúdo aí sobre precisão e também o agrupamento da Marsoc, mas aí com ela ajustada para o peso correto da munição que a gente vai estar utilizando no equipamento. PJ Velho, muito obrigado pela tua participação, meu amigo. Até o próximo jogo, tá? Beijo pra ti. E agora, gurizada, vamos abrir essas gearbox aqui, lembrando que eu ainda não fiz nenhum processo de manutenção nelas. Elas estão com a montagem original de fábrica, né? E, inclusive, já vou aproveitar para pedir pro meu querido amigo Teta, né? Ô, Eduardo, de uma vez por todas, né, tchê? Vamos trocar esses conectores mini Tamiya horrorosos, né, tchê?
por um conector mais decente, por um conector DIN, né? Vai ser muito melhor para o sistema eletroeletrônico do equipamento. Faz favor, tá? Uma coisa muito positiva dessas gearbox é que elas têm o saque rápido da mola, né? O que vai permitir aí procedimentos de desmontagem e remontagem mais facilitados, né? E vamos abrir aqui então a gearbox da Marsoc antiga. Ó, aqui a gente consegue observar excesso de lubrificante em alguns pontos. Nossa, nas engrenagens aí, meu Deus, né? Olha aí, Ned. Mas enfim, nota aqui, ó, a tecla do gatilho. Tá vendo que essa tecla de gatilho, ela é vazada, tá? É do modelo antigo. A placa de gatilho eletrônico, agora eu vou abrir a nova Marsoc ali, e tu vai ver que na placa de gatilho eletrônico elas não têm uma diferença visual muito grande, mas também mudou, tá? Ó, e aqui nós temos os internos da nova Marsoc atualizada. Aqui também, Nete, doce de leite nas engrenagens. Olha a quantidade de excesso de lubrificante nas engrenagens aqui. A tecla de gatilho não é vazada, né? Justamente por conta dos parafusos de ajuste de curso que nós temos aqui nessa tecla de gatilho. E como eu tinha mencionado, tu não vai notar tanta diferença na composição de componentes na placa de gatilho eletrônico, mas tem diferença sim. Depois eu vou falar melhor sobre isso. Agora, o que eu vou fazer é remover as peças internas de cada uma das gearboxes. Vou manter ali somente a relação de engrenagens e os shimmings postos originalmente lá na fábrica, né, durante a montagem desses equipamentos, e a gente vai conferir isso, né, o ajuste do shimming original desses equipamentos aqui. Vamos lá então. Ó, aqui temos folga. Deixa eu pegar a Sector. Vamos movimentar ela. Eita! Olha ali! Nossa senhora, né? Vamos ver o eixo da Spur aqui. A Spur tem menos e agora a Bevel. A Bevel quase não tem, hein? Ou será que é a... Ah, sim, é a graxa. A graxa original de fábrica é tão pastosa que deixa a engrenagem presa, tá? Mas ela tá com folga sim, tá? Agora na outra gearbox aqui, também temos folga. Vamos pescar a Sector aqui. Vamos ver ali. Sim, bastante folga. Vamos de Bevel agora. A Bevel com folga também. E a Spur. A Spur tá de férias, pelo visto ali, ó. Ó lá. Nossa! Barbaridade. Eu vou limpar essas peças aqui e a gente já começa a nossa análise interna. Na antiga Marsoc, ali na câmara de hop-up, nós temos essa pequena mola aqui, ó, que é responsável por fazer uma pressão na câmara de hop-up contra a parte frontal da gearbox, estabilizando o encaixe entre essas peças. Porém, como ela é uma mola menor, ela exerce uma pressão menor também nesse encaixe. E aí, dependendo do magazine que tu estiver utilizando no equipamento, o próprio mag pode acabar deslocando a câmara de hop-up para frente e aí vai fazer com que o bocal do air nozzle não se encaixe corretamente no lábio do bucking. E dessa maneira tu pode ter problemas de vedação baixando o FPS do equipamento. Já na nova Marsoc nós temos aqui implementada uma atualização que eu mesmo sugeri pessoalmente para o Eduardo, que é essa mola bem maior encaixada por cima do cano interno, que vai fazer uma força bem maior também da câmara de hop-up contra a parte frontal da gearbox, minimizando os problemas de vedação. Uma outra alteração que eu também sugeri para o Eduardo, né, foi a alteração do tipo de rolamento, porque aqui, ó, na antiga Marsoc, nós temos rolamentos de 8 esferas pequenas, que são rolamentos mais suscetíveis a danos. Já aqui na nova Marsoc nós temos os rolamentos atualizados de 6 esferas maiores, que com certeza são rolamentos bem mais resistentes. Mais uma atualização muito importante, né? E essa eu venho incomodando o Eduardo aí desde o primeiro review que eu fiz do uma Neptune aqui no canal, que é sobre o reforço estrutural na gearbox. Nota que no modelo antigo da Marsoc, né, nós não temos o reforço estrutural aqui nessa parte frontal da gearbox. Já na nova Marsoc atualizada, nós temos aqui, ó, o reforço estrutural, que vai trazer uma durabilidade muito maior para a gearbox, minimizando o aparecimento de trincas e aumentando a durabilidade do equipamento.
E na configuração de peças internas, a maior parte delas aqui já é comum nesses equipamentos há bastante tempo, desde meados de 2020, quando esses equipamentos chegaram no mercado nacional. E são peças consagradas, né? Como por exemplo aqui o motor M140 da Rossinet, que é um motor standard 18K, ele vem com ímãs de ferrite e ele responde muito bem no sistema original do equipamento. Relação de engrenagens também a mesma, standard 18:1, confeccionadas pelo processo de sinterização. O diferencial aqui é que na Sector Gear nós vamos ter um delayer de polímero e na linha Neptune, que são os equipamentos que vão ter a placa de gatilho eletrônico, por conta do tipo de funcionamento dessa placa, a Sector Gear da linha Neptune vai vir aí com um ímã de neodímio, tá? E esse ímã de neodímio ele vai ter uma interação magnética com um sensor da placa, fazendo com que o semiautomático seja habilitado e funcione corretamente no equipamento. Peças em polímero, nós temos aqui a boa e velha Taplet, já empregada há bastante tempo também, né? Ela é confeccionada com um polímero bem maleável e, ao mesmo tempo, bem resistente. O pistão, né? Também pistão corpo de polímero com os dentes todos de metal, isso é muito positivo porque vai trazer uma resistência superior para essa peça. Cabeça de pistão em polímero, cabeça de cilindro também em polímero. A borracha de amortecimento poderia ser mais espessa, né, para trazer um amortecimento mais eficiente ainda, mas enfim, é uma boa cabeça de cilindro em polímero. Por falar em polímero, nós também temos aqui, né, o bom e velho Air Nozzle clássico aqui, ó, da linha Neptune, o amarelinho, né, tchê? E ele é um nozzle convencional, ele não vem com um O-ring de vedação ali, tá? E nem por isso é um nozzle ruim, tá? Muito pelo contrário. Com a cabeça de cilindro original, tu vai ver que esse nozzle aqui, ó, ele se encaixa perfeitamente no guia do nozzle, que é esse canudo de latão que nós temos na cabeça de cilindro. Olha só, o encaixe dele é perfeito, tá? E o trabalho da peça também é redondinho, tá? E esse nozzle aqui, eu acredito que ele não mudou, tá? Vamos ver se ainda é o nozzle 21.3, né? Já empregado há bastante tempo nos equipamentos, ou vamos ver se mudaram o tamanho, mas eu acho que não, né? Não, tá aí, ó. 21.31 é o nozzle clássico aí, 21.3 da Ross. O roll-up de polímero já consagrado também da linha Neptune, né? Que vai ter um ajuste através do giro daquele disco ali. Vai oferecer um ajuste bem preciso para os disparos do equipamento, tá? E nós temos aqui o bucking também, já empregado há bastante tempo, que é um bucking que eu acredito ser aí de uma dureza de 70 graus e ele possui um ressalto convencional. Cadê o ressalto dele? Ali, ó. Olha, ele é um ressalto convencional, tá? O nub também é um nub convencional. O nub, às vezes, ele pode vir com alguma deformação ou rebarba. E isso pode trazer aí imprecisão para os disparos do equipamento, porque é um nub que vai fazer uma pressão no ressalto para que ele acabe sendo projetado através do recorte da janela do cano interno, né? E assim vai ser gerado o efeito backspin na esfera. Então tudo isso precisa estar muito bem alinhado. E às vezes, se tu tem um nub irregular, o ressalto ele não vai descer parelhinho, ele vai descer meio torto para um lado ou para o outro, e aí o teu disparo vai puxar para um lado ou para o outro. Então não é o caso aqui nessas Marsocs, tá? Eu conferi o nub dessa daqui e também da outra, e o nub tá com o formato perfeito. Então a dica que eu te dou também, né, se tu trabalha com manutenção, faz a preparação nos teus próprios equipamentos, dá uma observada no nub e também no alinhamento da montagem desse conjunto todo, né, que compreende cano interno, bucking, tudo isso encaixado ali no duto da câmara de roll-up, né, tudo isso precisa estar perfeitamente alinhado para que o funcionamento, a precisão, né, seja a melhor possível no teu equipamento. Por falar em cano interno, nós temos aqui um cano interno confeccionado em latão. Ele, né, tem 270 milímetros de comprimento na linha Marsoc, tá? E, né, os canos internos da linha Neptune, por padrão há muito tempo aí, né, vem num diâmetro interno na medida de 6,03 milímetros. Então vamos conferir e vamos ver se a medida padrão se mantém, tá? Ó, 6,03, deixa eu pegar mais um ângulo aqui. 6,03 novamente, mais uma medida mais na entrada, bem na beiradinha aqui, ó. Vamos lá. Aí, 6,03. Então nós temos aqui um cano interno com o diâmetro interno na medida aproximada aí de 6,03 milímetros. O guia de mola rolamentado, né, com a sua estrutura
central ali em polímero e a mola principal da gearbox, né? Nesse caso dessas Marsocs aqui, né? Colocando as molas na balança de molas, elas acusaram aí uma média de 9 quilos de peso de mola, tá? E isso é 1 quilo a mais aí do que a comparação com as molas de outros equipamentos da linha Neptune, como por exemplo, Neptune 10, Neptune 10 Short, enfim, né? Nós temos aqui uma mola mais pesada que eu acredito que é uma configuração feita na própria fábrica justamente para compensar o cano interno um pouco mais curto desses equipamentos, pois a Marsoc, né, tem aí um cano interno de 270 milímetros de comprimento. Acredito que o mesmo deva acontecer lá na Neptune PDW, que vai ter um cano interno mais curto ainda, né? Então eu acredito que uma mola mais forte é feita para essa compensação, para que esses equipamentos cheguem aqui apresentando a média de FPS que a Rossi procura entregar nos seus equipamentos. Principais mudanças então na parte interna desses equipamentos, né? Já começando aqui ó, pelos rolamentos, porque a gearbox ela vai ter furações e rolamentos na medida de 8 milímetros, porém na versão antiga nós vamos ter esse tipo de rolamento aqui, que são rolamentos de 8 esferas pequenas. E agora, os rolamentos atualizados são esses daqui, ó, rolamentos de 6 esferas maiores. São rolamentos mais resistentes. Também temos uma tecla de gatilho atualizada, né? Porque no modelo antigo nós temos essa tecla de gatilho aqui, ó, vazada, e agora, né, ela é maciça e ela vem com 2 parafusos para o ajuste do curso da tecla do gatilho, o que vai te permitir aí ajustar a sensibilidade, né, uma resposta mais rápida para o equipamento. A câmara de hop-up ainda é a mesma, porém não é mais essa molinha aqui, né, que vai fazer a pressão da câmara de hop-up contra a parte frontal da gearbox. E sim, agora é esta baita mola aqui, rapaz, que vai exercer uma pressão bem maior, minimizando problemas de vedação para o equipamento. Por falar em gearbox, né, no modelo antigo é uma V2 convencional sem reforço estrutural, e agora no modelo novo nós temos essa coisa bruta aqui, rapaz, uma gearbox versão 2 com um reforço estrutural na parte inferior, e essa coluna superior aqui ó, também tem mais material empregado na sua construção. Então agora, né, tchê, gearbox reforçada na Marsoc atualizada. E uma mudança muito significativa também é na placa de gatilho eletrônico. Na versão antiga da Marsoc, né, tu vai ver que no semiautomático tu vai ter um certo delay durante o funcionamento do equipamento. Já na nova Marsoc, né, tu vai ter um novo chip de processamento na placa atualizada, o que vai eliminar completamente o delay no semiautomático, deixando o equipamento muito mais nervoso. Tu visse como vale a pena incomodar o Eduardo, Michel? Tu visse? Hã? Então, né, tia, nós temos aqui o estabilizador de cano para a Neptune Marsoc, tanto a versão atualizada quanto a versão antiga também. Eu incomodei o Eduardo lá, né, tia, e ele deu essa missão aqui pro Felipe. Já fica o meu abração aí pro Felipe Ferreto, que trabalha lá na Rossi também, e ele projetou essa peça. E olha que maravilha, o arquivo STL, para fazer a impressão dela, né, tá disponibilizado gratuitamente aqui na descrição desse vídeo. Então, tu que tá assistindo, tem um amigo que tem uma Marsoc, encaminhe esse vídeo para ele que ele consiga ter acesso a esse arquivo e fazer a impressão dessa peça. O Felipe também teve o cuidado, né, de, ao projetar a peça, fazer essas furações aqui nesse ponto, que depois que a peça está encaixada no handguard, através das aberturas do próprio handguard, tu consegue colocar aqui parafusos de fixação, caso tu ache necessário. Porém, né, na minha opinião, a peça ela foi projetada com uma perfeição enorme, né, que depois que ela está encaixada no lugar, ela se encaixa sob pressão e ela fica exata no lugar. Quer ver? A instalação é bem simples, basta remover o flash hider e aí depois encaixar a peça no lugar. Nota que ela tem essa estrutura aqui, ó, mais larga, né, que vai ficar voltada para frente. E aí tu vai ter que fazer um pouquinho de força, tá? Porque como eu mencionei, né, a peça ela é tão exata nas suas dimensões que ela vai acabar se encaixando sob pressão. Olha aqui no finalzinho, olha que coisa bem linda, ó. Olha o cleque do encaixe perfeito, né, tchê? Que maravilha, né? E aí depois disso é só colocar o flash hider no lugar e ser feliz. Um detalhe importante, o stock tube desse equipamento, ele possui aí uma profundidade total de aproximadamente 10 centímetros, tá?
E aqui, né, na Marsoc atualizada, lembra que nós temos a coroinha CTR. Então o único espaço para armazenamento de baterias é dentro do próprio Stock Tube. E isso é importante porque, né, se assim como eu, tu gosta de utilizar baterias LiPo 11.1 de 3 células, obviamente, né, tu vai ter que optar pelas baterias LiPo 11.1, onde as células são num pack só, justamente para que elas caibam aqui dentro do Stock Tube. E aí, né, se assim como eu, tu também gosta de usar a coronha com a sua regulagem, né, o mais fechada possível, o ideal é que tu opte por uma bateria LiPo 11.1 com uma capacidade mais baixa. Por exemplo, essa LiPo aqui, ela tem 900 mAh de capacidade. Se comparado com essa outra aqui, que tem 1.200 mAh de capacidade. A diferença física entre elas, né, vai estar também no tamanho da bateria. Tu viu que essa daqui ela é maior e essa daqui é um pouquinho menor. Essa menor, ela cabe completamente ali, ó, dentro do Stock Tube, mas nota que nós ainda temos aqui um excedente dos cabos da bateria. E aí na hora que tu colocar aqui o estoque, tu vai conseguir fechar ele até mais ou menos essa posição aqui, ó. Ele não vai ficar completamente fechado. Já se tu optar por uma bateria LiPo, né, onde ela vai ter uma capacidade e um tamanho maior, né, na hora que tu colocar a outra LiPo aqui dentro, nota que uma parte da bateria já fica para fora e aí mais os cabos também, tu não vai conseguir fechar muito o estoque, ele vai ficar mais ou menos nessa posição aqui, ó. E agora vamos fazer novos testes com esse equipamento após o processo de preparação aqui na oficina, né? E antes de nós irmos lá para a área de testes, vamos dar uma embustada nela, né, tia? Vamos trocar algumas peças deste equipamento e vamos acrescentar outras. Pronagem após o processo de manutenção, utilizando BBS 0.20, bateria LiPo 11.1, disparos no semiautomático. Aí média de 411, 413 FPS. E agora vamos tirar um ROF, né? Aí, ó, média de 17.6 repetições por segundo. Para vocês terem uma ideia, né, nesse teste de alcance que eu vou fazer, eu vou procurar acertar no alvo e levem em consideração que o tamanho do alvo tem mais ou menos o tamanho e a proporção de uma caixa torácica, né? E o alvo em si tem mais ou menos o tamanho de um ser humano, né, de baixa estatura, digamos assim, né? O que tu tá te rindo, Michele? O que tu tá te rindo, Michele? Deixa eu mostrar para as pessoas a tua cara. O teu marido é muito baixinho, Michele? Ele é alto? Vamos fazer esse teste de alcance então. E nesse teste de alcance, nós vamos utilizar aqui BBS.25, bateria LiPo 11.1, e aqui dessa posição nós estamos a 30 metros do alvo. – 40 metros. E ainda com o roll-up regulado para um disparo mais linear, agora dessa posição, 50 metros. E aqui, 60 metros. Na base do alvo. Vamos dar um pouco mais de ajuste. Provavelmente o disparo vai fazer mais parábola. Dois disparos a 60 metros. E agora uma comparação muito legal, né? A antiga Marsoc, ela tem a placa de gatilho eletrônico anterior. Então eu vou dar uma sequência rápida de disparos no semiautomático para ver se vai ter algum delay nesse equipamento.
Ó. Sim, o modelo antigo tem delay no semiautomático. Já a Marsoc atualizada... sem delay nenhum no semiautomático. Considerações finais, então, sobre a nova Neptune Marsoc. Nós temos aqui várias atualizações que a Rossi está trazendo em toda a sua linha de equipamentos, né? E a Neptune Marsoc é uma delas, onde nós temos a placa de gatilho eletrônico sem delay, né? No semiautomático. Isso é muito importante, principalmente para quem tem o dedo nervoso aí, né? Fora que nesses equipamentos tu vai ter a tecla de gatilho com um ajuste de curso que vai te ajudar ainda mais na sensibilidade. Nós também temos aqui a nova Gearbox versão 2 com reforço estrutural. Nessa Gearbox nós também temos os novos rolamentos mais resistentes e no conjunto que compreende câmara de hop-up, cano interno, bucking, tu vai ter menos problemas de vedação justamente por conta daquela mola mais forte, né, que vai fazer a união do hop-up com a parte frontal da Gearbox com muito mais estabilidade. E o equipamento ainda não vem com o estabilizador de cano, mas como vocês acompanharam aqui no review, né, a própria Rossi disponibilizou para nós aí um estabilizador que tu consegue imprimir numa impressora 3D. Já fica o meu abração novamente aí pro Felipe Ferreto lá da Rossi, né, que desenvolveu, desenhou esse estabilizador que se encaixa perfeitamente aqui no equipamento, tornando ela extremamente estável. Era isso, gurizada. Digo para vocês que é o meu novo equipamento preferido. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.